Hoje meu convidado é o promotor de justiça Eudo Rodrigues Leite, presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Em Brasília, na Câmara dos Deputados, tramita uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que tenta tirar do Ministério Público, extinguir o poder investigatório criminal do Ministério Público. Então eu trouxe aqui o Eudo, que é um assunto importantíssimo, e ele vai explicar para a gente o que ameaça o Ministério Público. Bom dia, promotor. Bom dia, Diógenes. Bom dia aos ouvintes da 96. Primeiro, o que é que está por trás dessa emenda constitucional? Diógenes, essa emenda constitucional foi proposta, até corrigindo um equívoco que eu disse ontem, que era um deputado egresso da Polícia Federal. Ele, na realidade, é egresso da Polícia Civil. Deputado Lorival Mendes. Lorival Mendes, do PT do B do Maranhão. Maranhão, perfeito. Essa proposta do deputado, na realidade, inicialmente, até a gente acompanha isso nas mídias sociais, ele sequer imaginava que fosse causar toda essa repercussão. É uma proposta que se origina, vamos dizer assim, de uma intenção corporativista de determinados setores, e é preciso deixar claro que alguns setores apenas, boa parte da Polícia Civil, Polícia Federal e outras polícias não concordam com esta exclusividade da investigação. Mas a intenção do deputado inicialmente foi uma proposta de cunho corporativista para permitir que só a polícia investigue, tirando o Ministério Público da possibilidade de investigar, o Banco Central, COAF, Receita Federal, INSS e entre outras instituições que hoje investigam efetivamente neste país. Ocorre que determinados setores, de forma, vamos dizer assim, não satisfeitos com a atuação do Ministério Público, atingindo boa parte de suas operações em determinadas camadas do poder político e econômico brasileiro, estão estimulando de forma muito flagrante e de forma muito venal essa proposta de emenda constitucional. E hoje há uma comissão especial na Câmara dos Deputados que está a passos largos fazendo tramitar esta proposta de emenda constitucional e deve brevemente ser levada a plenário no Congresso Nacional. E essa é a nossa preocupação e o combate agora efetivo ao início dessa luta contra esta PEC 37. Promotor Eudo Rodrigues, explica pra gente as prerrogativas do Ministério Público em caso de investigações. Se eu não me engano, o Ministério Público só tem atribuição de fazer investigação em ações penais. O Ministério Público tem uma ampla possibilidade de investigação. Esse, na realidade, que se chama até poder de investigação, é mais uma tarefa, uma atividade de investigação, uma atribuição inerente à própria instituição. É da essência do Ministério Público investigar. Ele investiga civilmente, através de inquérito civil, ele investiga criminalmente, através do procedimento investigatório criminal, ele investiga administrativamente e de todas as formas possíveis e imagináveis. A investigação faz parte da essência do Ministério Público. Mas a PEC tenta tirar a investigação criminal do Ministério Público. Exclusivamente a criminal. E qual a consequência para o cidadão desta medida, efetivamente? Para dar exemplos concretos, aqui em Natal, por exemplo, as últimas operações que o Ministério Público realizou, no Ministério Público do Rio Grande do Norte, melhor dizendo, como Operação Sinal Fechado, Pecado Capital, aí se pode remontar para Impacto, Folia Duto, recentemente Judas, Mensalão da Vila, QI, todas essas operações, elas se fundaram em procedimentos investigatórios criminais. Foram investigações criminais. Se essa PEC passa, o Ministério Público do Rio Grande do Norte e o Ministério Público brasileiro não poderão mais investigar corrupção do ponto de vista criminal e não poderão mais realizar nenhuma operação dessa natureza. A instituição ficaria de mãos atadas. Ficaria de mãos atadas e calada. E a grande pergunta que o Ministério Público tem feito, e na Câmara Municipal ontem, em audiência pública, discutimos o assunto dessa PEC 37, e lançamos a pergunta que a gente quer deixar para a sociedade refletir através da sua audiência da 96. A quem interessa que o Ministério Público não investigue? A quem interessa que o Ministério Público fique calado diante de descalabros administrativos, de desmandos e da corrupção, que está cada vez mais crescente no nosso país? Eu vou arriscar responder todo corrupto, promotor Eudo Rodrigues Leite. Essa não é a primeira vez que esse tipo de discussão surge no Congresso Nacional. Eu lembro, na época que estava em Brasília, essa discussão de tentar
tirar poderes do Ministério Público, mas morreu e voltou agora em 2011, porque essa PEC 37 foi apresentada em 2011, né? Perfeito, é de 2011. E como é que tá? Tá nas comissões? Hoje existe uma comissão especial tratando do assunto. Está tratando, né? São muitos deputados. No Estado do Rio Grande do Norte, há 3 deputados compondo esta comissão. São os deputados federais Paulo Wagner, deputado federal Paulo Wagner do Rio Grande do Norte? Rio Grande do Norte, João Maia e Felipe Maia. Os 3 compõem essa comissão de mais de 30 deputados. E o fato é que a perspectiva, infelizmente e lamentavelmente, é de que na comissão especial essa PEC seja aprovada e o seu relatório então seja levado a plenário como proposta de emenda constitucional. A Associação do Ministério Público já apurou com o meu voto aqui dos potiguares? Nós conversamos com os deputados, há deputados que já manifestaram a opinião contrária a esta PEC e outros o deputado da comissão que já assinalou positivamente contra a PEC, né, positivamente ao Ministério Público, foi o deputado Paulo Wagner. Os deputados João Maia e Felipe Maia, nós estamos aguardando, ficaram de fazer uma reflexão sobre a matéria e não tinham ainda opinião formada, exato. Mas serão procurados novamente pela Associação do Ministério Público e pela Procuradoria-Geral de Justiça para que a gente possa então colher deles essa opinião. Por proposição do vereador George Câmara, do PCdoB, foi realizada uma audiência pública na Câmara de Natal, né? Qual foi o resultado dessa discussão? A discussão foi muito rica, muito importante. Havia membros do Ministério Público Estadual, Federal, do Ministério Público de Contas, da Justiça Federal, os juízes federais, da JUF, da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, doutora Adi Rayane, representante do TCU, do MARCO, Movimento Articulado de Combate à Corrupção, vereadores, cidadãos em geral, promotores de justiça, e desse debate rico e eu acho que interessante, tivemos uma moção de repúdio assinada por todas as entidades presentes, repúdio a esta PEC 37, que a gente está chamando de PEC da impunidade. Esta moção vai ser enviada a todos os deputados federais e senadores da bancada do Rio Grande do Norte e também às associações nacionais, ao Congresso Nacional, à Presidência da República. O vereador George Câmara se comprometeu pessoalmente a enviar, né, esses expedientes e nós contamos com a participação e engajamento da sociedade civil, porque essa questão é uma questão que extrapola o interesse corporativo do Ministério Público ou das polícias. Ao Ministério Público não interessa uma polícia fraca, não interessa uma polícia que não investigue, interessa uma polícia forte, que tenha estrutura e nesse sentido o Ministério Público tem buscado aqui no Rio Grande do Norte. Por outro lado, não interessa à sociedade que o Ministério Público deixe de investigar, ou a Receita Federal, INSS, etc. Quanto mais instituições públicas estejam investigando crimes e combatendo a corrupção e a impunidade, melhor será o resultado para a democracia brasileira. Então esta PEC, deixando apenas um órgão, uma instituição, que tem feito bem o seu papel de investigação, mas ela ao retirar as outras instituições desse papel, né, deste cenário de investigações, ela fortalece a impunidade, ela fortalece a corrupção e atenta à democracia brasileira. Quer dizer, o argumento da Polícia Civil é corporativista apenas? Daqueles setores que têm defendido, nós acreditamos que as pessoas que têm bom senso e razoabilidade na Polícia Civil, na Polícia Federal, a Ordem dos Advogados do Brasil Nacional, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, ele se manifestou, Alfi Cavalcante, se manifestou favoravelmente a esta PEC. Nós esperamos que a classe favoravelmente, lamentavelmente. Cavalcante, advogado. E nós esperamos, conversamos já inicialmente com o Dr. Paulo Eduardo, presidente da OAB aqui no Rio Grande do Norte. Vamos ter novos encontros para debater a questão, inclusive com os delegados de polícia, com as polícias civil e federal. Estamos amplamente abertos ao debate, à discussão. O Ministério Público, inclusive, tem, na audiência ontem eu até levei a público uma sugestão que vem tomando corpo, que é o procedimento de investigação criminal do MP, que é regulado por resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. Não há objeção a que isso seja convertido em lei, que se discuta no Congresso Nacional o que é que se questiona hoje da atuação do Ministério Público. Eventualmente há pessoas, né, que não têm interesse na investigação porque são processados ou foram alcançados pelo braço da justiça, e esses são contra qualquer investigação, seja de quem for. E há também aqueles, e é preciso que se tenha essa tranquilidade e serenidade, que consideram que falta algum disciplinamento, que a transparência poderia ser maior.
E nós estamos dispostos a que essa questão seja discutida no Congresso Nacional, isso seja discutido através de lei, né, no Parlamento. Quer dizer, tornar transparente o procedimento. Nós consideramos que o procedimento hoje é transparente, a resolução é bem clara, é muito bem disciplinada essa investigação, mas como é uma resolução de um órgão, né, que pede ser do controle externo da instituição, mas um órgão ligado ao Ministério Público, algumas pessoas têm feito críticas no sentido de que não é transparente. Para evitar qualquer dúvida, e o Ministério Público não tem qualquer receio de controle, não tem qualquer receio da discussão pública e aberta dos assuntos de interesse nacional, eu acredito que seria interessante para colocar uma pá de cal neste assunto que se regulamenta através de lei, e eu penso que boa parte dos críticos hoje das investigações do Ministério Público estarão assim satisfeitos porque o assunto será discutido pela sociedade. Por outro lado, aqueles que são contra a investigação, simplesmente porque não querem o Ministério Público atuante, né, se incomodam com a ação combativa e firme da instituição, esses aí não vai ter lei, não vai ter nenhuma medida que os satisfaça. E contra estes, apenas a ação firme que deve continuar por parte da instituição. Algo parecido ocorre com os jornalistas, né? Quando no racho de operações e de escândalos rumorosos, vem logo alguém defendendo a lei Mordaça, né? Para calar os veículos de comunicação. Algo parecido que está ocorrendo nessa discussão da PEC 37 para tentar tolher aí o trabalho do Ministério Público. O que é lamentável, porque inclusive a gente sempre deixa muito claro que a imprensa hoje representa um papel extremamente relevante. Não hoje. A imprensa é responsável. Ela, né? A imprensa uma das é grandes responsáveis pela redemocratização, um dos instrumentos extremamente responsáveis pelo fortalecimento da democracia brasileira, e nós somos absolutamente contrários e repudiamos qualquer tentativa de calar a imprensa, assim como ao Ministério Público, que também representa um papel importante neste cenário, né, de combate à corrupção e às mazelas sociais nesse país. A tarefa de acusar alguém é sempre complicada, difícil, e eu pergunto, a instituição, o Ministério Público de uma maneira geral, ela tem cumprido esta tarefa com responsabilidade, doutor Eudo? Nós consideramos sim, também extrema tranquilidade e serenidade que o Ministério Público do Rio Grande do Norte tem buscado de forma responsável, técnica, buscando provas robustas para fazer determinadas acusações, para requerer as medidas. É importante que a sociedade saiba, que muitas pessoas não são afetas a essa área jurídica, não conhecem os procedimentos, que todo pedido do Ministério Público, seja de prisão, de busca e apreensão, de sequestro de bens, essas operações que tomam a mídia e realmente causam uma repercussão social importante, todas essas medidas que o Ministério Público realiza tiveram base numa decisão judicial. Passa pelo crivo de um juiz, muitas vezes do próprio tribunal, quando há recurso. Não é da cabeça de um promotor, não é da cabeça de um procurador. Exatamente, isolada, o que ele vai lá e faz aquilo. Não, há um processo de amadurecimento. Uma solicitação. As investigações recentes da Promotoria do Patrimônio Público em Natal, algumas duram 1 ano. 6 meses, 9 meses. Então, durante todos esses meses há um processo de amadurecimento, de avaliação, de discussão, de análise de provas. Então, é um processo para arredondar uma operação dessa que se, né, tem tomado conhecimento, como disse o Sinal Fechado, Pecado Capital, Judas e etc. Há um processo de amadurecimento dessa análise, há um processo de revisão de provas, isso é submetido ao judiciário, o juiz passa um tempo analisando aquelas provas e aquele requerimento para poder então deferir, e só ao final é que é realizada a dita operação. Os excessos, como a instituição trata os excessos? Às vezes acontece. Eventualmente, nenhuma instituição está imune, né? Não só a críticas, como a erros e equívocos. O Ministério Público tem recebido esses questionamentos, e eu acho que hoje o trabalho mais importante tem sido feito é de prestar esses esclarecimentos, inclusive até porque eu estou aqui e o Procurador-Geral tem também se manifestado a respeito desses assuntos. Nós queremos receber e estamos abertos a receber as críticas e os questionamentos da sociedade. Consideramos que até este momento nenhuma dessas operações foi, como inclusive houve uma nota da Câmara Municipal de Mossoró, por exemplo, naquela operação Vulcano, afirmando que tinha havido desequilíbrio, assodamento. Reitero tudo que eu já tinha dito, todas as medidas são precedidas de análise, de decisão judicial refletida. Naquele caso, a medida era até da Polícia Federal, mas isso não significa que eu estou querendo esquivar a responsabilidade eventual, eximir o Ministério Público de responsabilidade. Não, o Ministério Público participou
da Operação Vulcano, apoiou a Polícia Federal e, em conjunto com a Polícia Federal e o CAD, né, realizou aquela operação e está apenas e tão somente deixando claro à sociedade que ali não houve assodamento nem desequilíbrio. É isso aí. Recentemente eu almocei com o Procurador-Geral de Justiça, Manuel Onofre Neto, e tudo isso que você falou aqui ele reiterou e defendeu, até explicou pra gente que há vocês seguem um protocolo internacional em cada operação dessa, para ter todos os cuidados para que os excessos sejam evitados, né? Proibidos. Perfeito. Eu queria só temos um minutinho aqui. Eu queria um comentário do senhor sobre a recomendação do Ministério Público, do Estado, Federal, a Procuradoria de Contas e também a Procuradoria Regional Eleitoral sobre as festas juninas. Eu queria um comentário. Considero absolutamente oportuna essa recomendação. Eu acho que no momento em que estamos vivendo, há informações de que a maior seca dos últimos 40 anos, a maior estiagem dos últimos 40 anos, eu acho que os municípios têm que ter essa sensibilidade, essa responsabilidade de um momento de crise como esse, envidar todos os esforços e todos os recursos para a salvaguarda da população carente que está sofrendo, né, com as consequências da seca. Precisa de água, precisa de cesta básica, precisa de remédio, tudo isso. Perfeito. Então, considero absolutamente oportuna e necessária essa recomendação. Diria, tão somente com relação às bandas, inclusive, que não se tem discutido muito isso, mas acho que é importante até que se lance aqui uma ideia inicial. É importante que haja regulamentação para essa contratação de banda. Nesse momento, não há o que se discutir, não se deve contratar mesmo. Mas para o futuro... Sobre hipótese alguma. Mas para o futuro, era interessante que o Tribunal de Contas, e a gente já se dispõe ao debate, regulamente a contratação um limite, um teto de valor para bandas de caráter local, bandas de caráter regional e bandas de caráter nacional. Hoje não há controle nenhum, contrata-se pelo preço que se quer e não há nenhuma regulamentação para o assunto. É importante que se atente para esta questão. Indisciplinamento. Obrigado, promotor de justiça Eudo Rodrigues Leite, presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Norte, por sua entrevista ao Jornal 96. Obrigado a você, Diógenes, e um abraço. Hoje meu convidado é o promotor de justiça Eudo Rodrigues Leite, presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Em Brasília, na Câmara dos Deputados, tramita uma PEC, né, uma proposta de emenda à Constituição, que tenta tirar do Ministério Público, extinguir o poder investigatório criminal do Ministério Público. Então eu trouxe aqui o Eudo, que é um assunto importantíssimo, e ele vai explicar pra gente o que ameaça o Ministério Público. Bom dia, promotor. Bom dia, Diógenes. Bom dia aos ouvintes da 96. Primeiro, o que é que está por trás dessa emenda constitucional? Diógenes, essa emenda constitucional foi proposta, até corrigindo um equívoco que eu disse ontem, que era um deputado egresso da Polícia Federal. Ele, na realidade, é egresso da Polícia Civil. Deputado Lorival Mendes. Lorival Mendes, do PT do B do Maranhão. Maranhão, perfeito. Essa proposta do deputado, na realidade, inicialmente, até a gente acompanha isso nas mídias sociais, ele sequer imaginava que fosse causar toda essa repercussão. É uma proposta que se origina, vamos dizer assim, de uma intenção corporativista de determinados setores, e é preciso deixar claro que alguns setores apenas, boa parte da Polícia Civil, Polícia Federal e outras polícias não concordam, né, com esta exclusividade da investigação. Mas a intenção do deputado inicialmente foi uma proposta de cunho corporativista para permitir que só a polícia investigue, tirando o Ministério Público da possibilidade de investigar, o Banco Central, COAF, Receita Federal, INSS e entre outras instituições que hoje investigam efetivamente neste país. Ocorre que determinados setores, de forma, vamos dizer assim, não satisfeitos com a atuação do Ministério Público, atingindo boa parte de suas operações em determinadas camadas do poder político e econômico brasileiro, estão estimulando de forma muito flagrante e de forma muito venal essa proposta de emenda constitucional. E hoje há uma comissão especial na Câmara dos Deputados que está a passos largos fazendo tramitar esta proposta de emenda constitucional e deve brevemente ser levada a plenário
no Congresso Nacional. E essa é a nossa preocupação e o combate agora efetivo ao início dessa luta contra esta PEC 37. Promotor Eudo Rodrigues, explica pra gente as prerrogativas do Ministério Público em caso de investigações. Se eu não me engano, o Ministério Público só tem atribuição de fazer investigação em ações penais. O Ministério Público tem uma ampla possibilidade de investigação. Esse, na realidade, que se chama até poder de investigação, é mais uma tarefa, uma atividade de investigação, uma atribuição inerente à própria instituição. É da essência do Ministério Público investigar. Ele investiga civilmente, através de inquérito civil, ele investiga criminalmente, através de procedimento investigatório criminal, ele investiga administrativamente e de todas as formas possíveis e imagináveis. A investigação faz parte da essência do Ministério Público. Mas a PEC tenta tirar a investigação criminal do Ministério exclusivamente Público. A criminal. E qual a consequência para o cidadão desta medida, efetivamente? Para dar exemplos concretos, aqui em Natal, por exemplo, as últimas operações que o Ministério Público realizou, no Ministério Público do Rio Grande do Norte, melhor dizendo, como Operação Sinal Fechado, Pecado Capital, aí se pode remontar para Impacto, Folia Duto, recentemente Judas, Mensalão da Vila, QI, todas essas operações, elas se fundaram em procedimentos investigatórios criminais. Foram investigações criminais. Se essa PEC passa, o Ministério Público do Rio Grande do Norte e o Ministério Público brasileiro não poderão mais investigar corrupção do ponto de vista criminal e não poderão mais realizar nenhuma operação dessa natureza. A instituição ficaria de mãos atadas. Ficaria de mãos atadas e calada. E a grande pergunta que o Ministério Público tem feito, e na Câmara Municipal ontem, em audiência pública, discutimos o assunto dessa PEC 37, e lançamos a pergunta que a gente quer deixar para a sociedade refletir através da sua audiência da 96. A quem interessa que o Ministério Público não investigue? A quem interessa que o Ministério Público fique calado diante de descalabros administrativos, de desmandos e da corrupção, né, que está cada vez mais crescente no nosso país? Eu vou arriscar responder, todo corrupto, promotor Eudo Rodrigues Leite. Essa não é a primeira vez que esse tipo de discussão surge no Congresso Nacional. Eu lembro, na época que estava em Brasília, essa discussão de tentar tirar poderes do Ministério Público, mas morreu e voltou agora em 2011, porque essa PEC 37 foi apresentada em 2011, né? Perfeito, é de 2011. E como é que está? Está nas comissões? Hoje existe uma comissão especial tratando do assunto. Está tratando, né? São muitos deputados no Estado do Rio Grande do Norte. Do Estado do Rio Grande do Norte há 3 deputados compondo esta comissão. São os deputados federais Paulo Wagner, deputado federal... Paulo Wagner do Rio Grande do Norte? Do Rio Grande do Norte, João Maia e Felipe Maia. Os 3 compõem essa comissão de mais de 30 deputados. E o fato é que a perspectiva, infelizmente e lamentavelmente, é de que na comissão especial essa PEC seja aprovada e o seu relatório então seja levado a plenário como proposta de emenda constitucional. A Associação do Ministério Público já apurou com o meu voto aqui dos potiguares? Nós conversamos com os deputados, há deputados que já manifestaram a opinião contrária a esta PEC e outros o deputado da comissão que já assinalou positivamente contra a PEC, né, positivamente ao Ministério Público, foi o deputado Paulo Wagner. Os deputados João Maia e Felipe Maia, nós estamos aguardando, ficaram de fazer uma reflexão sobre a matéria e não tinham ainda opinião formada, exato. Mas serão procurados novamente pela Associação do Ministério Público e pela Procuradoria-Geral de Justiça para que a gente possa então colher deles essa opinião. Por proposição do vereador Jorge Câmara, do PCdoB, foi realizada uma audiência pública na Câmara de Natal, né? Qual foi o resultado dessa discussão? A discussão foi muito rica, muito importante. Havia membros do Ministério Público Estadual, Federal, do Ministério Público de Contas, da Justiça Federal, juízes federais, da JUF, da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, doutora Adi Rayane, representante do TCU, do Marco, Movimento Articulado de Combate à Corrupção, vereadores, cidadãos em geral, promotores de justiça, e desse debate rico e eu acho que interessante, tivemos uma moção de repúdio assinada por todas as entidades presentes, repúdio a esta PEC 37, que a gente está chamando de PEC da impunidade. Esta moção vai ser enviada a todos os deputados federais e senadores da bancada do Rio Grande do Norte e também às associações nacionais, ao Congresso Nacional, à Presidência da República. O vereador Jorge Câmara se comprometeu pessoalmente a enviar, né, esses expedientes e nós contamos com a participação e engajamento da sociedade civil,
porque essa questão é uma questão que extrapola o interesse corporativo do Ministério Público ou das polícias. Ao Ministério Público não interessa uma polícia fraca, não interessa uma polícia que não investigue, interessa uma polícia forte, que tenha estrutura, e nesse sentido o Ministério Público tem buscado aqui no Rio Grande do Norte. Por outro lado, não interessa à sociedade que o Ministério Público deixe de investigar, ou a Receita Federal, INSS, etc. Quanto mais instituições públicas estejam investigando crimes e combatendo a corrupção e a impunidade, melhor será o resultado para a democracia brasileira. Então, esta PEC, deixando apenas um órgão, uma instituição, que tem feito bem o seu papel de investigação, mas ela, ao retirar as outras instituições desse papel, né, deste cenário de investigações, ela fortalece a impunidade, ela fortalece a corrupção e atenta à democracia brasileira. Quer dizer, o argumento da Polícia Civil é corporativista apenas? Daqueles setores que têm defendido, nós acreditamos que as pessoas que têm bom senso e razoabilidade na Polícia Civil, na Polícia Federal, a Ordem dos Advogados do Brasil Nacional, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, ele se manifestou, Alfim Cavalcante, se manifestou favoravelmente a esta PEC. Nós esperamos que a classe favoravelmente, lamentavelmente. Cavalcante, advogado. E nós esperamos, conversamos já inicialmente com o Dr. Paulo Eduardo, presidente da OAB aqui no Rio Grande do Norte. Vamos ter novos encontros para debater a questão, inclusive com os delegados de polícia, com as polícias civil e federal. Estamos amplamente abertos ao debate, à discussão. O Ministério Público, inclusive, tem, na audiência ontem eu até levei a público uma sugestão que vem tomando corpo, que é o procedimento de investigação criminal do MP, que é regulado por resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. Não há objeção a que isso seja convertido em lei, que se discuta no Congresso Nacional o que é que se questiona hoje da atuação do Ministério Público. Eventualmente há pessoas, né, que não têm interesse na investigação porque são processados ou foram alcançados pelo braço da justiça, e esses são contra qualquer investigação, seja de quem for. E há também aqueles, e é preciso que se tenha essa tranquilidade e serenidade, que consideram que falta algum disciplinamento, que a transparência poderia ser maior. E nós estamos dispostos a que essa questão seja discutida no Congresso Nacional, isso seja discutido através de lei, né, no Parlamento. Quer dizer, tornar transparente o procedimento. Nós consideramos que o procedimento hoje é transparente, a resolução é bem clara, é muito bem disciplinada essa investigação, mas como é uma resolução de um órgão, né, que pede ser do controle externo da instituição, mas um órgão ligado ao Ministério Público, algumas pessoas têm feito críticas no sentido de que não é transparente. Para evitar qualquer dúvida, e o Ministério Público não tem qualquer receio de controle, não tem qualquer receio da discussão pública e aberta dos assuntos de interesse nacional, eu acredito que seria interessante, para colocar uma pá de cal neste assunto, que se regulamenta através de lei, e eu penso que boa parte dos críticos hoje das investigações do Ministério Público estarão assim satisfeitos, porque o assunto será discutido pela sociedade. Por outro lado, aqueles que são contra a investigação, simplesmente porque não querem o Ministério Público atuante, né, se incomodam com a ação combativa e firme da instituição, esses aí não vai ter lei, não vai ter nenhuma medida que os satisfaça. E contra esses, apenas a ação firme que deve continuar por parte da instituição. Algo parecido ocorre com os jornalistas, né? Quando no racho de operações e de escândalos rumorosos, vem logo alguém defendendo a lei Mordaça, né? Para calar os veículos de comunicação. Algo parecido que está ocorrendo nessa discussão da PEC 37, para tentar tolher aí o trabalho do Ministério Público. O que é lamentável, porque inclusive a gente sempre deixa muito claro que a imprensa hoje representa um papel extremamente relevante. Não hoje. A imprensa é responsável. Ela, né? É a imprensa uma das grandes responsáveis pela redemocratização, um dos instrumentos extremamente responsáveis pelo fortalecimento da democracia brasileira, e nós somos absolutamente contrários e repudiamos qualquer tentativa de calar a imprensa, assim como ao Ministério Público, que também representa um papel importante neste cenário, né, de combate à corrupção e às mazelas sociais nesse país. A tarefa de acusar alguém é sempre complicada, difícil, e eu pergunto, a instituição, o Ministério Público de uma maneira geral, ela tem cumprido esta tarefa com responsabilidade, doutor Eudo? Nós consideramos sim, também extrema tranquilidade e serenidade que o Ministério Público do Rio Grande do Norte tem buscado de forma responsável, técnica,
buscando provas robustas para fazer determinadas acusações, para requerer as medidas. É importante que a sociedade saiba, que muitas pessoas não são afetas a essa área jurídica, não conhecem os procedimentos, que todo o pedido do Ministério Público, seja de prisão, de busca e apreensão, de sequestro de bens, essas operações que tomam a mídia e realmente causam uma repercussão social importante, todas essas medidas que o Ministério Público realiza tiveram base numa decisão judicial. Passa pelo crivo de um juiz, muitas vezes do próprio tribunal, quando há recurso. Não é da cabeça de um promotor, não é da cabeça de um procurador. Exatamente, isolada, o que ele vai lá e faz aquilo. Não, há um processo de amadurecimento. Uma solicitação. As investigações recentes da Promotoria do Patrimônio Público em Natal, algumas duram 1 ano. 6 meses, 9 meses. Então, durante todos esses meses há um processo de amadurecimento, de avaliação, de discussão, de análise de provas. Então, é um processo para arredondar uma operação dessa que se tem tomado conhecimento, como eu disse, o sinal fechado, pecado capital, Judas e etc. Há um processo de amadurecimento dessa análise, há um processo de revisão de provas, isso é submetido ao judiciário, o juiz passa um tempo analisando aquelas provas e aquele requerimento para poder, então, deferir, e só ao final é que é realizada a dita operação. Os excessos, como a instituição trata os excessos? Às vezes acontece. Eventualmente, nenhuma instituição está imune, não só a críticas como a erros e equívocos. O Ministério Público tem recebido esses questionamentos e eu acho que hoje o trabalho mais importante tem sido feito é de prestar esses esclarecimentos, inclusive até porque eu estou aqui e o Procurador-Geral tem também se manifestado a respeito desses assuntos. Nós queremos receber e estamos abertos a receber as críticas e os questionamentos da sociedade. Consideramos que até este momento nenhuma dessas operações foi como, inclusive, houve uma nota da Câmara Municipal de Mossoró, por exemplo, naquela operação Vulcano, afirmando que tinha havido desequilíbrio, assodamento. Reitero tudo que eu já tinha dito, todas as medidas são precedidas de análise, de decisão judicial refletida. Naquele caso, a medida era até da Polícia Federal, mas isso não significa que eu estou querendo esquivar a responsabilidade eventual, eximir o Ministério Público de responsabilidade. Não, o Ministério Público participou da Operação Vulcano, apoiou a Polícia Federal e, em conjunto com a Polícia Federal e o CAD, realizou aquela operação e está apenas e tão somente deixando claro à sociedade que ali não houve assodamento nem desequilíbrio. É isso aí. Recentemente eu almocei com o Procurador-Geral de Justiça, Manuel Onofre Neto, e tudo isso que você falou aqui ele reiterou e defendeu, até explicou pra gente que há vocês seguem um protocolo internacional em cada operação dessa, para ter todos os cuidados para que os excessos sejam evitados. Perfeito. Eu queria só temos um minutinho aqui. Eu queria um comentário do senhor sobre a recomendação do Ministério Público, do Estado, Federal, a Procuradoria de Contas e também a Procuradoria Regional Eleitoral sobre as festas juninas. Eu queria um comentário. Considero absolutamente oportuna essa recomendação. Eu acho que no momento em que estamos vivendo, há informações de que a maior seca dos últimos 40 anos, a maior estiagem dos últimos 40 anos, eu acho que os municípios têm que ter essa sensibilidade, essa responsabilidade de um momento de crise como esse, envidar todos os esforços e todos os recursos para a salvaguarda da população carente que está sofrendo com as consequências da seca. Precisa de água, precisa de cesta básica, precisa de remédio, tudo isso. Perfeito. Então, considero absolutamente oportuna e necessária essa recomendação. Diria, tão somente com relação às bandas, inclusive, que não se tem discutido muito isso, mas acho que é importante até que se lance aqui uma ideia inicial. É importante que haja regulamentação para essa contratação de banda. Nesse momento, não há o que discutir, não se deve contratar mesmo. Mas por futuro... Mas por futuro, era interessante que o Tribunal de Contas, a gente já se dispõe ao debate, regulamente a contratação, um limite, um teto de valor para bandas de caráter local, bandas de caráter regional e bandas de caráter nacional. Hoje não há controle nenhum, contrata-se pelo preço que se quer e não há nenhuma regulamentação para o assunto. É importante que se atente para esta questão. Um disciplinamento. Obrigado, promotor de justiça Eudo Rodrigues Leite, presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Norte, por sua entrevista ao Jornal 96. Obrigado a você, Diógenes, e um abraço.